era muito novinho, devia ter uns 4 anos de idade, eu ia brincar na casa dos meus primos e eles tinham um videogame lá. E, poxa, quando eu vi aquilo eu fiquei doido. Comecei a jogar videogame com 3 anos de idade e aí o meu primeiro jogo que eu desencadeou assim que eu é Street Fighter 2, um jogo que eu jogo até hoje assim, sem prejuízo nenhum, diria que é um dos meus jogos favoritos. Eu jogo desde os meus 4 anos, na verdade eu acho que eu jogo desde que eu nasci, sabe? O meu pai é muito viciado em jogos, então acho que eu desde pequena tô jogando com ele de certa forma, antes de eu lembrar mesmo que eu jogava. Eu comecei muito por influência do meu irmão mais velho. Quando eu era pequenininho, eu tinha uns 5, 6 anos, ele tinha um NES, que é o Nintendo 8 bits que chamam, né? E eu adorava, só que eu não podia jogar, porque eu era pequenininho e meus pais não deixavam. Aí, um tempo depois, uns 2, 3 anos depois, a gente ganhou de Natal, aí já foi pros dois, foi o Super Nintendo. Aí eu comecei a jogar com ele, comecei a me inteirar dos videogames, mas naquela época era muito escasso ainda, né? Você não podia, era um sonho absurdo você ter 2 consoles na sua casa. Hoje em dia eu tenho 4. Aí dali pra frente eu comecei a gostar por mim mesmo e comecei a ver as diferenças assim, dos meus gostos pros gostos do meu irmão mais velho. E aí eu comecei a querer jogar mais, aí aí a gente ganhou um Nintendo 64, algum tempo depois a gente trocou os consoles, né? Aí no Nintendo 64 aí foi. Super Smash é um jogo que marcou minha vida no sentido social mesmo. Eu jogava, desde que foi lançado em 2000, e atraiu todo mundo do meu convívio, porque a gente adorava Nintendo, jogava desde Super Nintendo, Mario, Donkey Kong, Zelda e via Pokémon na TV, tinha um joguinho de Game Boy que eu não tinha na época também. Então, era uma coisa muito atrativa para todos nós, pro meu convívio, e foi uma grande surpresa, porque virou um jogo completamente viciante pra gente, porque era cheio de referências, de coisas que a gente gostava, tinha um gameplay bem livre, uma variedade tão grande de situações naquele jogo que podiam acontecer, que são engraçadíssimas. Você pode ficar frustrado, você pode ficar rindo. E eu jogava desde 2000 e eu meio que fui crescendo com o jogo, né? Porque o jogo continua igual, mas toda a galera que eu jogava, praticamente toda, continua jogando. Quando eu entrei na faculdade, a gente trouxe o Super Smash pra faculdade, tipo, e muita gente dentro da faculdade começou a gostar também, fez campeonato. E tem todo aquele fator de você escolher um boneco e não querer que ninguém tenha um boneco melhor que o seu, e tipo, seu amigo evolui, você quer evoluir também, porque você quer dar competição pra ele. Eu acho que é um fator social bem legal, sabe? A gente levou pra congresso uma vez, tipo, carregou o Nintendo pra um congresso, chegou no congresso, um monte de gente falando, que é isso, eles trouxeram videogame pra cá. Você fala, nossa, eles trouxeram videogame. Aí, nossa, Super Smash! Ou seja, tipo, teve muita gente tipo, em outros lugares que provavelmente tiveram a mesma experiência que eu, né? Chegou lá, botou o negócio no corredor do congresso lá no Rio, e apareceu uns caras lá, tipo, ficaram andando no corredor, olhavam, sabe, viu que era Super Smash, chamavam os amigos também, tipo, e virou meio que um interclasse, assim, no intercolegial de Super Smash. Eu achei aquilo o máximo, porque, tipo, não é só a gente, sabe? Esse jogo é capaz de fazer isso com todo mundo. O Awesomnauts, ele é de uma produtora independente. Ele usa uns elementos 2D muito cartoonizados e os personagens são, assim, tem uma construção um pouco mais cômica. O MOBA, na mesma categoria, tem 2 jogos muito famosos que são o LoL e o Dota, só que eles são jogos demorados, são jogos em 3D, são jogos assim que não me atraem muito, sabe? Por serem um pouco mais comerciais, a comunidade também é um pouco agressiva, principalmente com mulheres, então eu prefiro procurar jogos onde eu possa me sentir um pouco mais seguro para jogar. Nesse caso, o Awesomnauts ganha assim disparado, porque eu tive pouquíssimos problemas até hoje com a comunidade. E quando eu tenho é só bloquear durante o jogo mesmo, eu nunca tive caso de ninguém me perseguindo, como foi o caso de como eu jogava Dota. Eu gosto muito do jogo porque é um jogo mais voltado para o casual até, que as partidas são menos demoradas, são partidas bem rápidas. Tem uma comunidade muito integrada, você consegue ter ali interação, tem a Liga Brasileira dos Awesomnauts, que é um grupo de Facebook,
Eles organizam torneios também nacionais em parceria com a própria desenvolvedora, que é a Rônimo. E assim, a Rônimo direto também dá alguns prêmios para os próprios organizadores da Liga Brasileira de Rossomnautas, para poderem, né, divulgar assim, o jogo ali para os fãs também. Quando eu ganhei o 64, eu ganhei com o Ocarina of Time, que é um dos Zeldas mais famosos até hoje. E como a gente não tinha dinheiro na época, cartucho era coisa muito cara, eu comecei a jogar repetidas vezes só ele. Então eu comecei a viver aquela história ali e a entender. Na época eu não sabia inglês, eu tinha 10 anos de idade, não tava nem aí pra nada, eu só ficava curtindo o movimento do jogo ali, e ali que eu fui começando a pegar o sentido assim, de uma história. Sabe? Foi ali que eu comecei a me afeiçoar mesmo por um personagem, por uma história, por um enredo, pelos personagens coadjuvantes, sabe? Aí lia revista, tinha muita revista na época de macete, de detonado e perfil dos personagens. Aí eu fiquei mais ou menos uns 6, 7 anos da minha vida fissurado no universo do Zelda, sabe? Eu comecei jogando na casa dos meus primos, né? Eu, quando novinho, não tinha videogame, eu jogava quando eu ia lá. E aí, quando os meus pais compraram pra mim, aí eu comecei a jogar mais. Eu lembro que na época do PlayStation, começou a surgir uns jogos assim que tinha uma história por trás do personagem, né? Não era só aqueles jogos que você tem que jogar para passar de fase. Não, tem todo um roteiro ali bem elaborado. E aí, pô, nessa fase assim, lembro que foi a época que veio o Final Fantasy VII, o Metal Gear. Eu lembro que foi uma revolução, assim, sabe? Eu achei aquilo incrível. Pô, caramba, um jogo que parece filme, tem um roteiro mó bem elaborado. Naquela época que eu tava crescendo, assim, que eu tava na primeira, segunda série, a gente... Começou o PlayStation 1, aí, tipo, quando os jogos começaram a ficar baratos, todo mundo tinha muito jogo, o jogo era R$10, aí, tipo, na escola, uma coisa que a gente tinha em comum era videogame, a gente adorava videogame, né? E esses são amigos que eu mantenho até hoje. Muitos deles pararam de jogar videogame, assim, mas nosso primeiro contato foi por causa do videogame. Naquela época, e 98, que foi minha segunda série, 99, terceira, estourou o Nintendo 64, né? Que era um videogame de multiplayer definitivo. É a primeira vez que você podia jogar 4 pessoas, sabe? Então era uma festa. Foi quando a gente começou a combinar de encontrar na casa de fulano de tal pra jogar o jogo tal, assim. Foi a amizade fortalecendo junto com videogames. Era um assunto comum que a gente tinha, né? A gente se aproximou por causa disso. Até hoje eu faço amigos por causa de videogame, só que hoje tem muita ênfase no jogatina online, assim, né? Tem muitos amigos que eu não conheço, assim, mas que eu conheci no jogo tal, mas eu sei que ele vai jogar aquele, já falo, você comprou o jogo tal, virou amigo do cara na internet, assim. O meu pai, ele costumava muito ir pra jogar aqueles joguinhos de futebol, ou então Sunset Riders, que não eram os meus favoritos. Aí acabava que ele me dava um monte de ficha e falava pra jogar, entendeu? Aí de vez em quando ele também bebia cerveja com alguns amigos e me dava umas fichas pra eu jogar. E assim, eu acabei fazendo algumas amizades. Hoje em dia eu tenho pouquíssimo contato com essas pessoas, até porque na minha época de fliperama eu morava em Angra. Então eu, né, naquela época eu não tinha internet pra manter contato, então acabou que eu realmente me afastei dessas pessoas. Mas eu acabei fazendo muitos amigos, assim. Principalmente na época que começou a vir aqueles jogos de atirar, tipo o House of the Dead, que você tinha que mirar e atirar na tela, né? Então, aqueles jogos eles tinham um nível de dificuldade um pouquinho maior pra você jogar sozinho. Você sempre, quando você tava com algum amigo, você conseguia progredir mais. Então eu tinha esse por hábito, assim, tipo, fazer uma amizade ali na hora, poxa, vamos jogar junto, ver se a gente consegue zerar uma ficha só, né? Uma ficha pra cada, no caso. E aí a gente tentava, assim, eu acabava toda vez que eu chegava lá, eram sempre as mesmas figurinhas, né, as mesmas pessoas, e a gente sempre jogava. Aí teve uma época também que eu descobri que eu conseguia muito bem jogar o House of the Dead colocando 2 fichas e colocando uma arma em cada mão. E aí o pessoal do fliperama ficava chateado comigo, porque eu alugava a máquina até zerar, sabe? Então, tipo, eu gastava fichas e fichas e ficava com as 2 armas até zerar e todo mundo querendo jogar também. Era interessante isso, porque hoje em dia você vê que no multiplayer não tem mais essa espera, né? Não deixa os players agoniados. Talvez seja um ponto positivo, né? Mas um dos pontos negativos é que, pô, acabava que eu tava ali, convivia muito com as pessoas. Hoje em dia, você senta no seu computador, você não precisa nem conversar com ninguém, sabe? Você só é um pouco mais, né, separado ali. O meu grupo de amigos atualmente, praticamente todos foi por causa de algum jogo.
Um dos meus amigos mais antigos, a gente começou a conversar porque a gente jogava Guitar Hero, por exemplo, no PlayStation 2 há muito tempo. A minha namorada eu conheci numa chamada de Skype e a gente começou a jogar vários jogos online juntos. Na época ela não estava aqui na cidade ainda. A gente começou a se conhecer por causa desses jogos, jogando esses jogos juntos com os nossos amigos em comum. Entre vários outros amigos que eu conheço, que eu convivo hoje em dia, que eles vêm na minha casa, eu conheci muito por causa de jogos online. Aí calhava da gente ser da mesma cidade, entrar em contato, mas eu tenho vários amigos virtuais também, que eu nunca conheci pessoalmente, mas que eu conheci por causa de jogos. A arte dos jogos é uma coisa assim incrível. Porque quem faz aquilo não é uma máquina. É uma equipe de artistas com habilidade assim, impressionante. Assim, você vê como é que o cara consegue trabalhar bem com as cores, a composição, com as formas. Por exemplo, os personagens, o design dele tem tudo um propósito. Né? De repente o artista ele se inspirou em formas triangulares para dar uma sensação de velocidade. Tem tudo um porquê por trás daquelas formas, daquelas cores. Então, assim, é um trabalho artístico assim, impressionante. Eu sempre gostei muito de desenhar, desde criança. Eu sempre quis trabalhar com isso, eu sempre quis ser desenhista. E eu sempre gostei muito de jogar videogame. Aí um dia a ficha caiu. Para criar um jogo, precisa de um desenhista. Então quando eu percebi que tinha um ilustrador por trás daquelas imagens, aí eu comecei a ter interesse nessa área. Então eu comecei a estudar cor, figura humana, roupa, design de personagem. E então eu tô aí estudando, né, desenho, pintura. Eu jogo videogame umas 2 horas por dia, sabe? Tipo, é terapêutico, sabe? Eu chego, geralmente antes de dormir, aí eu chego, eu sempre tô jogando uns 3 jogos diferentes, assim, que eu fico alternando ao longo da semana. Eu jogo 2 horas, amanhã eu jogo outro 2 horas, vai assim, aí acaba eu troco. Aquilo ali me marcou, sabe? De uma forma que às vezes sair uma vez ou ir num bar, mesmo que seja bom conversar com os meus amigos, fazer isso todo fim de semana não me marca. Então, assim, eu gosto muito dessa questão de você poder realmente estar imersivo ali, de você poder conviver, viver outras histórias, outros mundos, sabe? E aprender mesmo, sabe? Eu aprendi muito com diversos jogos, assim. Não só a conviver, a respeitar como idioma. Eu aprendi muito inglês jogando jogos online, eu jogava muito MMORPG na minha adolescência, então 90% do meu inglês eu devo a isso, sabe? E a Castlevania também, que era uma série que eu era muito viciada. Castlevania me ensinou inglês. Era eu vendo o meu irmão jogar Resident Evil, que eu morria de medo quando eu era pequeno. Só que eu era turrão, eu ficava lá assistindo ele jogar. Eu não jogava porque era single player. Só que aí eu ficava lá assistindo, eu lembro que em determinadas noites eu tinha pesadelo por causa do jogo. Aí meu pai me proibiu de assistir o meu irmão jogar. Aí foi aí que eu aprendi a controlar meus medos, pra não esboçar meus medos, pra eu falar, pai, não tô mais tendo pesadelo, posso continuar assistindo. Mas no fundo eu cagava de medo, né? Mas eu continuava. Eu lembro que quando eu ganhei o computador assim pela primeira vez, eu conheci assim RPG online. E aí quando eu descobri que tinha RPG online, assim, eu achei aquilo incrível. Então foi uma época assim que eu fiquei um pouco viciado, mas nunca foi um vício assim que me prejudicou nos estudos, eu fiquei com problemas de saúde, assim, nada disso. Problema? Não, tem aquele negócio, né? Eu já peguei as recuperações aí, tava mais preocupado em salvar a Irule do que estudar pra prova de matemática, assim, mas fora isso não, sempre, depois que fiquei mais adulto, sempre tive uma noção boa de quanto que eu posso jogar, quanto que eu tenho minhas obrigações, minhas coisas fora do videogame. Quando eu era mais novo, lá para os meus 7, 8 anos, eu sofria muito bullying na escola, muito porque eu jogava, sabe? Eu nunca fui um menino de jogar bola na escola, eu era um menino de ficar no canto conversando sobre games que eu tava jogando em casa.
Na época não tinha portátil, assim, pra gente levar pra escola, então na escola os meninos falavam sobre jogos que a gente jogava em casa. E nós éramos os nerds, os excluídos, os que não pegavam ninguém, ou etc. Era sempre assim, sabe? Era complicado. Hoje em dia eu acho interessante ver como isso mudou, sabe? Até existe o bullying, só que em outras nuances, assim. Hoje em dia ninguém sofre bullying simplesmente porque joga videogame. Porque jogar videogame é uma coisa normal. Na nossa época, quando eu era pequeno, não. Tem muita gente que ainda tem esse paradigma, esse estigma, assim, de que, olha, jogo é de menino. Então, eu acho que não, cara. Eu acho que tanto faz, sabe? Você não joga videogame com o seu órgão sexual. Então, não faz diferença se você é homem, se você é mulher ou se você é um alienígena. A minha gata poderia jogar se ela soubesse como funciona a mecânica de jogo. Então, eu acho que isso não tem muito é de garoto. Infelizmente, existe muito na sociedade. Mas isso não prova nada, sabe? Eu, inclusive, conheço garotas que jogam melhor do que muitos jogadores profissionais, mas elas não têm a oportunidade de entrar num time, de ser reconhecida. Por quê? São pessoas que, por mais que façam o dobro e o triplo do que os homens fazem, vão sempre ser zoadas e estigmatizadas. Eu gostar de jogar videogame me atrapalhava em conversar com pessoas que não gostavam. Porque na época o mais novo não tem essa separação. O que você gosta não interessa. Você tem que gostar do que eu gosto, do que todo mundo gosta. Se você for diferente, você tá ferrado. Aí é difícil. Mas depois que você vai crescendo, as coisas vão ficando mais relativas e você vai superando isso tudo. Quando eu era pequeno, as pessoas me perguntavam que tipo de música que você gostava. Eu falava nenhum. Porque a minha família só escuta pagode sertanejo. Eu nunca gostei disso. Então a primeira vez que eu tive um contato assim, com uma música que me agradasse foi através dos videogames. Então aí as pessoas perguntavam que tipo de música você gosta? Eu gosto de música de videogame. Aí na época isso não era uma coisa assim, muito comum, o pessoal olhava assim meio estranho. Assim. Então a primeira vez que eu comecei a gostar de música foi através dos jogos. Eu lembro que a trilha sonora do Donkey Kong me marcou muito, do Final Fantasy, nossa, é lindo a trilha sonora do Final Fantasy. E aí eu comecei a apreciar isso. Tinha vezes que eu ligava o jogo só para escutar a música. Então foi através dos jogos que eu comecei a gostar. E aí depois de um tempo, depois de adulta, eu comecei a estudar piano, né? Cheguei a tirar algumas músicas de videogame. Eu acho incrível assim, a trilha sonora do jogo. Ainda mais com o passar do tempo que o videogame foi refinando, foi criando uma necessidade de ter mais história, de ter que construir personagens mais identificáveis. Me refinou muito assim, minha capacidade de analisar a narrativa, de procurar coisas de todos os tipos de mídia, cinema, livro, videogame, coisas que tivessem uma narrativa e uns personagens que fossem do meu gosto, sabe? Acho que me deu uma propriedade intelectual assim, de referência, de análise mesmo. Assim, que os jogos hoje em dia estão imersos na cultura de uma forma que não dá para negar. Games associados com a violência, com a questão disso. Os games na influência da questão de gênero, se os games são machistas ou não. O que tem nos games que são machistas, o que não tem. Questão do trato dos pais com os filhos na questão dos videogames. A sociedade em si vê muitos jogos como uma brincadeirinha de criança, muitas vezes. Ver um adulto jogando, eu acho que o adulto tá à toa, ou não tem nada melhor para fazer, sabe? E trazer esses temas à tona é interessante para você ver como os games hoje em dia são uma cultura. Não é uma brincadeira, não é um negocinho assim para você
relevar é uma coisa qualquer que seu filho faz. É uma cultura, é elaborada, tem os seus nichos, tem os seus estilos. E é uma coisa para você prestar atenção, porque várias outras coisas da sociedade estão em diálogo com essa cultura nova que está aparecendo aí. Como essa que eu citei para você, violência, questão de gênero, bullying, tem muito bullying também envolvido com essas coisas. Assim, também como coisas positivas, né? Amizades, ou então relacionamentos, e enfim, várias coisas aí que a gente não pode mais ignorar, né?